E os próximos capítulos de A Força do Querer promete muitas emoções, além de muitas reviravoltas que farão você ficar de boca aberta, desde a prisão de Zeca até a confusão entre Bibi e Caio. E tudo começa quando o Zeca se descontrola, pois Ritinha o abandonou no meio do altar para fugir com Rui, e ele foi atrás da sereia. Porém, quando Ritinha estava fugindo, Zeca pega a espingarda e atira em direção ao barco de Ritinha. Porém, o que ele não esperava era que o tiro não acertaria no casal, e sim no barqueiro, que cai dentro da água. Zeca então se assusta por o que ele tinha acabado de fazer. E então, ele tenta ajudar o barqueiro. Ao ver que o homem está vivo, Zeca o pega no colo e leva direto ao hospital. E já no hospital, Zeca entra pedindo ajuda e já assume a culpa que tinha atirado sem querer. Os médicos que estão diz que Laurentino está perdendo muito sangue e Zeca, desesperado, se dispõe para fazer a doação de sangue para o pobre barqueiro. Mas após a transfusão, Zeca é preso em flagrante. O que será que Zeca fará para conseguir sua liberdade novamente? Continue assistindo para ficar dentro de todos os detalhes da história. E se você já está gostando, eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para acompanhar tudo o que rola em A Força do Querer. Mas antes eu também queria saber a sua opinião. Para você, qual seria o melhor casal da novela? A Ritinha com o Rui, a Ritinha com o Zeca ou o Zeca com a Geisa? Além disso, você prefere a Bibi com o Rubinho ou a Bibi com o Caio? Já vai deixando a sua resposta aqui embaixo nos comentários, junto com a cidade de onde você assiste a novela. E Abel chega para visitar Zeca. E ele se emociona ao ver o estado que seu filho está, e diz que ele nunca imaginou vê-lo naquela pobre situação. E enquanto isso, já longe dali, Ritinha discute com Rui, e o acusa dele ter aparecido de propósito para estragar o casamento dela. Rui então a questiona: se você estava casando, por que veio me encontrar? E a moça então responde: uai, por consideração. Rui então a pergunta para onde é que ela irá agora e sugere deixá-la em Belém. Porém, ele tema que Zeca a encontre lá. Rui deixa bem claro que precisava voltar. E Ritinha, como Rui já tinha prometido, sugere que ele a leve para o rio. Rui também vai questionar o porquê Ritinha estava se casando, se ela não gostava do futuro esposo. A moça então rebate o rapaz, dizendo que gostava sim de Zeca. Rui então alfineta dizendo: se gostasse, você não estaria aqui. Ritinha vai contragolpear dizendo: uai, você também, se gostasse da moça da foto, não teria vindo correndo atrás de mim. Mas quando o rapaz tenta se justificar, a morena diz que ele a enganou e que ela, desde o começo, deixou bem claro que era moça comprometida e prestes a virar uma senhora esposa. Rui então diz: mas foi você que me deu mole e eu fiquei contigo na cabeça. Foi por isso que eu vim. Então, ela o lembrará que ele fez a mesma coisa. Inclusive, a fez várias promessas. Ela então começa a chorar ao se preocupar com a situação. E Rui a tenta consolar e promete que eles darão um jeito em toda a história. Os dois então se beijam sobre a luz da lua.
E já em um hotel, Rui entrega uma nova roupa para Ritinha se trocar e pede para que a moça ligue para sua mãe, para que assim ela venha buscá-la. Mas a morena já avisa que isso não seria possível, por não ter o telefone da mãe e por também não poder mais voltar para Parazinho. Rui então ligará para Amaro, avisando que terá que levar Ritinha com ele para o Rio de Janeiro. Ele pede emprestado uma casinha de pescador para que a moça fique abrigada até a poeira abaixar e ela se resolver. E na cadeia, Zeca lamenta a situação e diz ao pai que ele não para de pensar no mal que causou ao seu Laurentino e que realmente não era a intenção dele fazer tudo aquilo. Abel então diz que por mais sofrido que seja passar pela desilusão que o filho está passando, no final foi melhor assim. Foi melhor que Ritinha fosse embora agora, pois depois o mal poderia ser bem pior e que ele poderia acertar o tiro. Zeca diz que acreditava que Ritinha o amava, mas o pai interrompe dizendo: Aquilo não gosta de ninguém. Zeca então entrega seu caminhão como pagamento pela sua fiança e a sua liberdade. Ele e o pai, coitados e humilhados, vão embora de Parazinho. Rui e Ritinha finalmente chegam ao Rio de Janeiro. A moça diz que não poderá deixá-la sozinha em casa. Eles começam a discutir novamente e Rui a lembra: Eu te falei lá no hotel que ninguém poderia saber de você, que você está aqui. Eu sou noivo e estou de casamento marcado. Sem papas na língua, Ritinha diz: Mas você não pensou nisso na hora de vir atrás de mim. E quando ele tenta se justificar que nem sabia do casamento dela, a morena rapidamente responde: Você descobriu que eu estava vestida de noiva e, ao invés de ir embora, pediu para que eu entrasse na canoa para te dar uns beijos, com a desculpa de que nunca tinha beijado uma noiva. Você tem memória fraca, mas eu não. Rui então pede mais uma vez que ela espere até o amanhecer e garante que ele dará um jeito na situação. Ritinha então alerta, dizendo que caso ele não cumpra sua palavra, que ela irá em uma rádio e falará para todos ouvirem a história. E ela ameaça falando: Você acha que eu não sou maluca de fazer isso? Então me larga aqui sozinha para você ver o se eu não faço. Ameaça ela. E depois de uma noite e um dia bem tenso, Rui chega em sua casa e a família o recepciona. Porém, todos estranham o comportamento do rapaz. Cibele vai atrás do seu noivo e reclama que ele está estranho. Então, ela faz um questionamento: Como foi lá em Parazinho? Ele então tenta desviar o assunto, dizendo que nem tinha passado por lá. Mas a moça o conflita: Você está mentindo? Meu pai falou que você ia passar. E ele então diz: Eu ia, mas não rolou. Ela então vai o questionar sobre o porquê dele mentir para ela referente a este assunto. E Rui, mais uma vez, vai negar. E então ele pedirá que a noiva o deixe descansar, que depois de um tempo eles poderiam conversar. Passa-se alguns dias e Abel e Zeca finalmente chegam a Niterói. Eles contam para Nazaré que Zeca acabou perdendo o caminhão e ela fica surpresa com o motivo. No quarto, Geisa pergunta a Abel
de onde é o tal desafeto de Zeca. E ao saber que Rui é do Rio de Janeiro, a loira se diz preocupada com ele, caso Zeca se esbarre com um empresário e eles tornem a brigar novamente. Mas Abel então diz ao filho que ele está proibido de ir atrás do Rui. Mas Zeca responde que vai sim atrás de Rui, só que dessa vez ele não irá armado. Os dois terão que resolver as coisas no braço e já avisa: eu sei muito bem onde é a empresa dele e não é você que irá me impedir. Abel fica irado e ameaça dar uma surra no seu filho. Rui reclama por não conseguir falar com Marilda. E ela responde na lata: foi você que veio atrás de mim porque quis. Rui então se defende dizendo: eu só fui falar com você, eu não fui para te buscar, não fui eu quem te coloquei dentro do barco. Mas Ritinha se defende dizendo que não ia enfrentar a situação sozinha. E de tanto discutirem, eles acabam se beijando novamente. Enquanto isso, Cibele estranha o sumiço de Rui. Joyce até tenta justificar as atitudes do filho, mas Cibele garante que ele está sim diferente. A menina então chega na empresa e reclama com o pai por não ter notícias do Rui. Dantas então sugere que a filha assuma seu lugar na empresa, pois dessa forma ela estará por dentro de todos os passos de seu noivo. Ela então concorda com seu pai e ordena que coloquem sua mesa na sala de Rui. Nazaré aconselha Zeca a não seguir com a ideia de se vingar de Rui e o alerta: meu filho, são pessoas poderosas e a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Ele então responde que não tem mais nada a perder. Porém, a sua tia, com medo, insiste em dizer que ele deve tentar se estabilizar e esquecer de vez esta história. Nazaré então procura Geisa para que ela converse com o Zeca e tire da cabeça dele essa história toda. A loira promete que irá ajudar, mas no tempo certo. Marilda liga para Rui e o avisa que Edinalva foi embora de Parazinho. Ao saber da notícia, Ritinha sugere em ficar no Rio com o Rui. Ele chega à empresa e Cibele já vai logo questionando aonde ele estava. Ele acabará arrumando uma desculpa, mas ela não acredita e diz: a verdade é que você está se esquecendo de mim. Mas ele se defende, dizendo que estava cheio de problemas relacionados à empresa. No final, ela acaba acreditando e ainda consola o seu noivo. E Bibi vai até a casa de Caio para levar o livro que Rubinho pediu. O professor a apresenta a eles, e eles se encaram. Caio pergunta como o casal se conheceu, e Bibi diz que foi desde o primário, e que Rubinho era o cara que sabia encantar e segurar a mulher, e ainda diz: o cara não nasce com esse dom. Depois que a gente se encontrou, não teve mais pra ninguém. Bibi volta para casa enfurecida ao ter ficado cara a cara com o Caio. Simone acha estranho o vestido de Ivana e, ao abrir, se assusta ao ver que a prima amarrou uma faixa nos seios. Ivana se justifica, dizendo que não gosta que fique marcando, e alega que o vestido é muito justo. Ela então questiona a prima se não há nada nela que ela queira esconder. E Simone diz: claro que sim, mas o seio não. E ainda diz:
Ivana, você é mulher, você tem que ter peito. E Nazaré novamente aconselha Abel a se acertar com o Zeca. Mas ele diz: não me venha colocar panos quentes, não. Ela então lembra que por motivos menores, Abel já se envolveu em grandes confusões. Mas ele se defende dizendo que era muito novo. Nazaré então lembra: você era mais velho que o Zeca. E ainda diz: eu só estou falando dessas coisas para você se lembrar de tudo que você já fez e entender o sentimento do seu filho nesse momento. Abel então corre no quarto atrás de Zeca e pede ao filho um abraço e o aconselha: meu filho, tira essa ideia de sua cabeça. Seu pai só está querendo o seu bem. Mulher nenhuma vale a sua liberdade e o seu sossego. Zeca demonstra entender o pai. Porém, ele sai e vai atrás de Rui. E ao encontrá-lo, ele acaba direcionando um soco bem na fuça do empresário. Antes que Rui reaja, ele continua com as agressões. Amaro vai tentar separar a briga, mas também acaba sendo agredido pelo Zeca. O rapaz está irado e só se controla quando um segurança aponta uma arma para ele, ordenando para que ele pare. É nesta hora que Zeisa também aparece. Ela então imobiliza o segurança e toma o controle da situação. O segurança reclama da atitude da moça que diz: isso aqui não é uma delegacia e é lá que se resolve ocorrência. Nessa hora, Amaro diz que todos deverão ir para a delegacia, porque ele quer ver o Zeca sendo preso. Geisa, perspicaz como sempre, dirá: vamos para a delegacia sim, afinal, deve ter um motivo para essa agressão, e lá que esses motivos serão revelados, para que assim seja divulgado nos jornais e revistas. E vale lembrar que se isso acontecer, todos saberiam do caso do Rui com a Ritinha. E então Rui, percebendo o perigo de ter o seu caso divulgado, acaba dizendo que não quer ir para a delegacia e ordena aos seguranças que não falem nada para ninguém e ainda diz: tá tranquilo, não foi nada. E essa história acaba aqui para sempre. Amálio então aconselha o seu amigo a contratar um segurança. Depois disso, Geisa pergunta a Zeca: você tem ideia do que você poderia ter acontecido? O que poderia ter acontecido comigo? E Zeca, ainda cego de raiva, diz: eu fiz o que um homem com vergonha na cara deveria fazer. Ela então replica: um homem com vergonha na cara pensa em tocar a vida para frente e nunca mais pensar naquele povo. Ele então se enfurece e pergunta: e quem falou que eu quero pensar nesse povo? Eu perdi meu caminhão por causa daquele cara. Foi só por isso que eu fui atrás dele. Mas Geisa então deixa claro ao rapaz que não está o acompanhando em consideração a ele, mas sim a sua tia. E Cibele estranha a demora de Rui e fica preocupada, pois nem mesmo o Amaro atende o telefone. E após um tempo, Rui e Amaro chegam ao coquetel, e a família de Rui logo questiona o que houve com ele. O rapaz dá uma desculpa de que foi um morador de rua que o atingiu sem motivo. E enquanto isso, Abel se lembra sobre a profecia do índio e diz que Ritinha é o perigo que vem da água. Ele diz que tem medo que o filho queira continuar essa briga. E Nazaré diz que Zeca só está com raiva e que é compreensível o motivo dele. Amaro aconselha Rui a ficar esperto, pois ele acredita que Zeca sempre estará em sua cola. Rui então diz que queria entregar Ritinha de volta
e diz que a morena é uma chave de cadeia. E Silvana pergunta a Joyce sobre a conversa que ela teve com a Irene. Joyce alega que a moça apenas lê tudo sobre ela e que queria a bajular. Silvana então alerta a desconfiar de pessoas que chegam forçando simpatia e amizade. Joyce então diz que já está acostumada com as pessoas se sentirem íntimas dela. Mas Silvana novamente aconselha: eu sei que a vaidade é o seu ponto fraco, mas por favor, não dê muita intimidade não. Não coloque ela dentro de sua casa. Eu conheço bem, ela é oportunista. Joyce então diz ter achado Irene bem simpática. E Marilda chega ao rio e Rui a pede para que ela passe um endereço de Ritinha para o Zeca. Ele deixa claro que não ficará com Ritinha e a pergunta: e com quem ela ficará? Vai ficar jogada pelo mundo? Ela é sua amiga. Tenta ver o bem dela. E é aí que Marilda liga para Zeca e avisa que está com o endereço de Ritinha. Ele ficará em choque. Marilda também revela que a moça está arrependida. Mas Zeca é bem firme em dizer que não quer mais saber dela e pede: não me liga mais. Marilda chega à casa de Ritinha e elas celebram. Ao ser questionada sobre o paradeiro de sua mãe, Marilda diz não saber onde ela está. A moça ainda conta que o Rui a pediu para que ela ligasse para Zeca. Ritinha diz que não vai ligar para Zeca, pois ele não iria acreditar nela. Marilda então pergunta: então o que você vai fazer? Porque o Rui garantiu que vai casar com a noiva dele. E então Ritinha responde: não vai não, eu tenho certeza que ele não vai. E ainda, Bibi vai até a empresa de Caio. Ela invade a sala e já chega questionando: qual é a tua, hein, Caio? Você quer tumultuar o meu casamento? É esse o seu foco? Ele até tentará se fazer de desentendido, mas Bibi é bem direta e diz: não se faça de besta, você não sabe do constrangimento que você me fez passar hoje cedo. Caio então responde: eu evitei um constrangimento? Você não queria que eu respondesse para o seu marido, que a gente já se conhecia, né? Eu fiquei sem reação. Bibi então ironiza e diz: se você quer se vingar, se vingue de mim. Caio então questiona: me vingar? Me vingar do quê? Eu não tenho nenhum motivo para me vingar de você. Você não me fez mal nenhum, fez? Ele então vai se vangloriar, dizendo que foi até bom o tempo que ele passou fora do Brasil. Bibi então vai debochar, dizendo: é por isso que você tá sozinho até hoje. Caio se defende dizendo que é por opção e que ele nunca teve como prioridade viver ao lado de alguém. Bibi vai dizer que sabe bem disso e comemora ter percebido isso há muito tempo, por isso que ela largou dele. A moça ainda vai acusar de que Caio estaria especulando se ela teria o traído. Ele nega e diz que não precisa especular, porque ele mesmo viu. Nessa hora o clima fica tenso e Bibi pergunta o que ele tinha visto. E então o Caio revela: naquela noite, na nossa última noite, eu segui você e eu vi você e o seu garçom. Bibi enfurecida diz: meu garçom não, meu homem. Eles ainda trocam farpas, mas são interrompidos pelo toque do telefone. Caio atende e é a Heleninha. Porém, ele finge estar falando com alguma mulher para tentar atingir a Bibi.
Ao desligar o telefone, ele ainda vira para a moça e diz: Bem, Bibi, solteiro sim, sozinho nunca. Mas Bibi diz que não tá nem aí para a vida que ele leva e que ela tem tudo o que sempre quis, e deixa claro que não irá permitir que ele destrua tudo o que ela construiu. E então ele perde a paciência e diz: Se você fosse alguma prioridade na minha vida, eu sinto muito, mas você não é. Ela então o pede: Então esqueça que eu existo, finge que nunca me conheceu. E ele debocha dizendo: Nunca me pediram um favor tão fácil. Bibi, antes de sair, ela ainda pega o celular de Caio e arremessa na parede. Ritinha acredita que Rui estava caidinho por ela, mas Marilda diz que ela deve voltar para Parazinho, pois teme que Rui a abandone sozinha no Rio de Janeiro. Ritinha então diz: Ele não me abandona mais não. Marilda então diz: Quem gosta de você de verdade era o Zeca. Eu duvido que ele tinha te esquecido. E ainda a aconselha: Liga para ele e pede perdão. Ela ainda se disponibiliza a ligar e a lembra: Eu estou indo embora amanhã. Pense nisso. Zeca conta para Abel sobre o telefonema de Marilda. E o pai de Zeca logo desconfia de algum plano de Ritinha. Zeca quis que queria falar era com Marilda, para falar umas verdades que estão entaladas na garganta dele. Mas Abel o aconselha a se afastar de tudo que envolva a Ritinha, pois dessa forma ele vai acabar caindo na rede da sereia novamente. Nazaré diz que tem medo que Zeca vá atrás da moça, com o intuito de vingança. Geisa explica para Vitor o motivo de ter deixado ele sozinha de uma hora para outra. Ele está chateado, mas a moça tenta reverter a situação. Vitor reclama que a única prioridade de Geisa é a polícia, e a moça nega e diz que falta confiança entre os dois. Ela então consegue melhorar o clima entre eles e o casal se beija. Ritinha questiona Rui sobre o que ele pediu para a Marilda. Ele então a lembra que irá se casar e diz: Eu não vou mais ter tempo para vir aqui te ver toda hora. Eu sempre te deixei claro que desde o começo. Então você não pode dizer que foi enganada. Ela então pergunta: Queres mesmo que eu vá embora? Rui então responde que não há outro jeito e sugere: Bem, agora que o Zeca veio pra cá, você não corre mais risco, que nem lá em Parazinho. Ritinha então aceita, mas os dois acabam se beijando novamente. E Joyce conversa com Ivana sobre o encontro que ela terá depois da aula e aconselha a filha a vestir uma roupa mais sexy, mais feminina. Ivana então pergunta: Você não desiste, né? E Joyce responde: Eu sou tua mãe, eu nunca vou desistir de você. Ivana então pergunta à mãe sobre o que ela faria se tivesse que ir a um evento vestida da forma em que está vestida. E Joyce é bem direta na resposta: Eu nem sairia de casa dessa forma. E é neste momento que a filha se defende e explica: Pois é exatamente assim que eu me sinto quando você compra essas roupas para mim. E Irene se insinua para Eugênio. Ele fica tímido com o comportamento da moça. E antes de sair da sala, a dissimulada coloca o seu celular na cadeira, para fingir ter esquecido e assim Eugênio ter que procurá-la. Rui garante para Amaro que está tudo certo para a partida de Ritinha, e eles comemoram.
Ivana se encontra com o Cláudio e eles conversam animados. E ao pintar um clima, eles se beijam. Tudo vai bem, até que Ivana se incomoda ao sentir que Cláudio tocou em seus seios. Ela então interrompe o beijo e ele diz: Você é complicada, hein? Mas eu gosto de você mesmo assim. E nesta hora, ele tenta a beijar novamente. Porém, ela arranja uma desculpa e se despede do rapaz. Ao chegar na casa, ela encontra Simone, que a questiona como foi o encontro. Ivana diz ter sido bom, porém se incomodou quando o rapaz começou a descer com a mão. Simone não entende o problema. Ivana explica: Eu faço de tudo para não lembrar que eles existem e eu não gosto que toquem neles. Simone então é direta e diz: Eu tô começando a pensar que você precisa de ajuda psiquiátrica. E ainda questiona: Como é que você rejeita uma parte do seu corpo? É errado. Ivana então responde: Eu rejeito mesmo, eu nem sinto que são meus. Simone vai até achar que trata-se de uma brincadeira, mas a prima negará e pedirá para parar com o assunto. E Rui leva as passagens e as malas para Ritinha e diz que ela pode levar tudo o que ela quiser, além de entregar também uma boa quantia em dinheiro. Ele então pergunta: Cadê a Marilda? Ritinha então responde: Ela já foi. Rui se assusta e pergunta: Como assim já foi? Por que ela não te esperou? A moça então responde: Simples, eu não vou mais não. Eu não posso ir mais. Rui então pergunta: Que brincadeira é essa, Ritinha? Você vai sim, por bem ou por mal. E é nessa hora que a moça mostra o teste de gravidez e diz: Eu tô grávida. E enquanto isso, Rui pergunta se aquilo seria uma brincadeira. E Ritinha nega e ainda diz: O filho é teu. Rui pergunta onde ela conseguiu o teste. E a sereia diz que ao se sentir mal, acabou pedindo para que a Marilda fosse na farmácia comprar. Rui então afirma que isso seria mais um motivo para que ela voltasse para Parazinho. E ainda pergunta: O que você vai querer ficar fazendo aqui, grávida? Você deveria ter tomado mais cuidado. Ritinha então lembra ao rapaz que era ele que sempre a procurava e que sempre ficava indo atrás dela. Mas Rui se defende, dizendo que a moça poderia muito bem ter dito que estava se casando e poderia ter respondido por bilhete. E então Ritinha ordena que ele encontre uma saída. E na maior cara de pau, Rui a pede que ela tire o bebê. Mas logo de cara, a sereia nega e diz que não faria uma coisa dessas. E então Rui vai dizer: Você quer ferrar com a minha vida? Não quer tirar não? Não tira, mas não vai pensando que eu vou assumir, porque eu não vou. E aqui você também não fica? Ela então pergunta para ele onde ir, pois ela não tinha mais ninguém na vida. Rui então diz para que ela pense bem na proposta. É pegar ou largar, e se largar, esqueça que eu existo. Por isso eu te falo, volte para Parazinho. Ritinha então conta para Marilda sobre a conversa caliente com o Rui. Marilda, preocupada com sua amiga, questiona: E se ele sumir, você vai ficar aí sozinha? Mas Ritinha já tem o plano na cabeça e diz: Some nada, e se sumir, eu vou na rádio e falo o nome dele. Marilda então diz que ainda acha melhor Ritinha procurar o Zeca, pois acredita que ele poderia a perdoar. Mas a sereia já diz que é impossível ele a perdoar,
e ainda afirma: você tá de prova que eu nem traí ele, mas eu sei que deu a parecer. Eu só entrei no barco para fugir dos tiros e da brabeza dele. Elas então se despedem e Marilda agora sim vai embora. Edinalva surpreende Abel no Rio de Janeiro e questiona: cadê minha filha? Ele diz não saber, mas ela ameaça: eu não arredo o pé aqui enquanto não me derem a conta de Ritinha. Abel aconselha que ela vá procurar com Rui. E então Edinalva pergunta o que Zeca fez com Ritinha. Mas Abel defende o seu filho. Mas foi ela que fez o malefício a ele. Eles seguem discutindo e Nazaré interrompe a discussão e coloca o Abel para dentro. Edinalva conta para Cândida sobre a confusão lá em Parazinho e diz que acredita que Zeca tenha feito algo com Ritinha, pois a sua filha nunca deu mais notícias. Cândida então pergunta: mas não é melhor você ir atrás do homem que fugiu com ela? Porém, ela não sabe onde o encontrar. Edinalva garante que não vai embora enquanto não encontrar a sua filha, mesmo que não tenha onde ficar. Cibele procura Rui e pergunta o que estaria acontecendo. Ele tenta dar uma desculpa, mas ela não acredita. Ela reclama de estar cuidando de todos os preparativos do casamento sozinha e que nem mesmo na empresa ele está indo direito. Ela então pergunta se ele está arrependido de casar. Você tem certeza mesmo que quer se casar comigo, né? Porque parece que não quer. Rui então fica sem dar a resposta e ela sai meio cabisbaixa. Dantas estranha a quantidade de passagens reservadas por Rui e fica com uma pulga atrás da orelha. Abigail diz que não tem justificativas para as reservas e, ao ser questionada sobre como foram aprovadas pelo financeiro, ela diz: foi o Amaro, amigo do Rui, que autorizou. Dantas então vai atrás de Rui e questiona para quem ele comprou as passagens. Rui diz que foi para o Amaro e Dantas desconfia. E Silvana se encontra com Irene e a questiona sobre a presença dela no coquetel da família. Ela então alerta: Você fica longe do Eugênio e da Joyce. Irene a questiona qual o problema e, sem pensar duas vezes, Silvana diz: será que você não pode ver nenhum homem fragilizado que já quer dar o bote? Ele é o meu cunhado. Cai fora, ou eu vou ser obrigada a contar umas historinhas que eu sei a seu respeito. Ameaça a Silvana. Porém, Irene contra-ameaça dizendo: bem, se estamos falando de revelações, eu acho que as minhas vão causar muito mais impacto, pelo menos com seu marido. Ao ser questionada sobre o que ela estava falando, a vilã responde: o Rio de Janeiro é uma ervilha, e se retira. Logicamente que ela estava falando dos bingos clandestinos que Silvana frequentava. Ivana é ríspida com Cláudio e Simone alerta: mas desse jeito você não vai conseguir segurá-lo. Simone então questiona sua prima se ela gostava de mulheres. Mas Ivana desconversa e diz: mas você tem cada ideia. Simone a tranquiliza dizendo: eu não vou ficar chocada não, mas eu só quero entender. Ivana insinua que a pergunta da prima é porque ela não quis acompanhar o affair no mergulho. Mas Simone diz que é por tudo, não só por isso. Ela diz: poxa, você não se entende mais nem com o seu próprio corpo. Isso não pode ser normal. Então ela pede:
Se abre comigo, Ivana. Mas Ivana diz: Não, não, eu não gosto de mulheres, mas eu não sei o que eu sou. E após um tempinho, Cláudio, em uma conversa, diz a Simone que está cansado dessa situação e que está fora. Ivana dirá à prima que não irá procurá-lo.